devido aos feitos miraculosos, o que levou alguns judeus a acharem que Jesus seria o Elias redivivo. Mateus 16, 14, Marcos 6, 15, 8, 28. Então Jesus diz bem claro que João Batista, ele veio no espírito de Elias, ou seja, ele tinha a mesma unção que Elias teve, que era trazer o povo para Deus, deixasse o pecado e estivesse pronto para que Deus se manifestasse no meio deles. Nós vemos também no Novo Testamento a aparição ali de Jesus no corpo glorificado, e ali com ele estava Moisés e Elias. Então Moisés representava ali a lei, né? E Elias representando os profetas que profetizaram a respeito da vinda de Jesus, os profetas que levaram o povo a ter uma comunhão com Deus, a ter uma esperança da vinda do Messias. E Jesus ali é Deus mesmo, manifestando a sua glória, o reino de Deus, e representando a graça de Deus para com os homens. E Jesus cita Elias quando ele diz: olha, eu não achei fé em Israel, achei fora. Por incrível que pareça, era para o povo de Deus, o povo de Israel, receber Jesus, reconhecê-lo como Messias. Mas ele diz: olha, da mesma maneira que vocês estão fazendo, na época do profeta Elias, ao invés de Deus realizar um grande milagre entre vocês, o que Deus fez? Foi fazer um milagre lá na viúva de Serepta, fora de Israel, porque não achou quem se interessava, quem abria seu coração, se dispunha para fazer a obra de Deus dentro de Israel. E quando Jesus pergunta aos seus discípulos: quem diz aí o povo que eu sou? Então alguns diziam: ele é João Batista, morreu e ressuscitou aí. Outros diziam: ele é o profeta Elias. Então, quando Jesus perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo que eu sou? Então eles, na pesquisa que eles fizeram, né, nas coisas que eles ouviam as pessoas dizerem, alguns chegavam e diziam: Jesus é aí o Elias, Jesus é o Moisés, Jesus é o profeta, Jesus é João Batista. Cada um dizia uma coisa. E então eles diziam que Jesus era o Elias que estava prometido na Bíblia que viria, e achando que era mais um profeta apenas. Por que eles identificaram Jesus como o profeta Elias? Porque Jesus operava milagres como os milagres que Elias fazia. Por que confundiram Jesus com Jeremias, por exemplo? Porque Jesus orava muito, intercedia muito, chorava pelo povo. E Jeremias foi um profeta assim. Vamos ver a nossa conclusão. Os comentaristas bíblicos observavam que os capítulos 17 até o 22 do livro de 1 de Reis, que cobre o período do reinado de Acabe, mostram que o declínio religioso termina com arrependimento ou julgamento divino. De fato, observamos que a mensagem profética de Elias visava primeiramente a produção de arrependimento, e não a manifestação da ira divina. Isso é visto claramente quando Acabe se arrepende e o Senhor adia o julgamento que havia sido profetizado para os seus dias. 1 de Reis 21, 27 a 29. Fica, pois, a lição para nós revelada na história do profeta Elias. A graça de Deus é maior do que o pecado e suas consequências. Fomos alcançados por essa graça. Então veja bem que a intenção de Deus sempre é trazer o arrependimento, não é o juízo. O juízo está destinado àqueles que não se arrependem. Então Deus traz uma mensagem de arrependimento, de uma volta para Deus, de uma conversão, uma mudança de rumo. A pessoa está no rumo da idolatria, do pecado, e Deus envia então seus profetas, envia então a mensagem para que a pessoa acorde, para que a pessoa abra o seu coração para Deus, para que a pessoa mude de rumo, para que a pessoa deixe o pecado e se aproxime de Deus. Deus está avisando, Deus está mandando seus profetas desde que se iniciou o homem na terra aí, desde essa época. Deus vem falando aos homens através dos seus profetas, através da sua palavra, através do seu Filho Jesus Cristo, falando, advertindo os homens: arrependam-se de seus pecados, se entreguem a Deus, aceitem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vamos orar agora neste momento.
Então você, se deseja aceitar Jesus agora como Senhor e Salvador da sua vida, se você deseja se arrepender dos seus pecados, é o momento agora. Vamos orar juntos e Deus vai escrever o seu nome no livro da vida lá no céu e você será salvo, será perdoado por todos os seus pecados agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas agora, Senhor. Ó Deus, tome em tuas mãos. Em nome de Jesus, se converta dos seus maus pensamentos, dos seus pecados terríveis, das suas más intenções. Se arrependa agora, em nome de Jesus. Se converta, mude de direção. Volte-se para Deus. Em nome de Jesus, agora faça uma reflexão. Olhe para a sua vida, olhe para as suas intenções, olhe para aquilo que você anda fazendo em oculto e tenha agora um arrependimento sincero diante de Deus. Peça perdão ao Senhor agora. Entregue a sua vida, entregue-se totalmente nas mãos do Senhor. Ele quer te usar poderosamente em milagres, prodígios, maravilhas. Vai lhe dar sabedoria para falar a sua palavra. Em nome de Jesus, entregue agora totalmente nas mãos de Deus. Entregue a sua vida. Confia no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa essas vidas. Escreve seus nomes no livro da vida, Senhor. Aceita seu arrependimento agora dessas vidas e dá-lhes, Pai, a certeza da salvação, da tua misericórdia, da vida eterna contigo. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Queremos avisar a todos os irmãos que estamos montando nossa agenda para esse ano de 2013. Você entre em contato conosco, aí está nosso e-mail, já está aí o nosso telefone, e você entre em contato conosco para que nós possamos marcar uma data para estarmos aí na sua igreja. Lembrando que eu não cobro nada para estar aí na sua igreja. Vamos então ao nosso questionário, que nós colocamos aí no nosso site todas as semanas a partir de quinta-feira à noite. Número 1 aí dentro do texto áureo, para completar. E ele lhes disse: qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias o tisbita. 2 de Reis 1, 7 e 8. Agora dentro da nossa verdade prática, número 2, para completar. A vida de Elias é uma história de fé e coragem. Ela revela como Deus soberanamente escolhe pessoas simples para torná-las gigantes espirituais. Número 3. Elias é um modelo de quê para cada um de nós? Então Elias é um modelo de autenticidade e autoridade espiritual a quem devemos imitar. Número 4. Aí dentro da primeira parte, a identidade de Elias. Pergunta 4. Qual a terra e a gente de Elias? Então o relato sobre a vida do profeta Elias inicia-se com a declaração sobre a sua terra e seu povo. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, 1 de Reis 17, 1. Elias era de Tisbe, um lugarejo situado na região de Gileade e a leste do Rio Jordão. Esse lugar só é citado no contexto do profeta Elias, 1 de Reis 21, 17, 2 de Reis 1, 3, 8 e 9, 36. Elias se tornou muito maior do que o meio no qual vivia. Número 5. Como era a fé de Elias em Deus? Então o nome do profeta Elias já revela algo de sua identidade, pois significa Javé é o meu Deus, ou ainda Javé é Deus. Elias era um israelita e como tal professava sua fé no Deus verdadeiro, que através da história havia se revelado ao seu povo. Quando desafiava os profetas de Baal, Elias orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus de Israel e que eu sou teu servo. 1 de Reis 18, 36. Deus era o Senhor dos patriarcas da nação de Israel e Elias era um servo dele. Deus era Senhor de Abraão, um dos maiores personagens da história bíblica, mas Elias estava consciente de que ele também era o seu Deus. Assim como Elias, o crente deve saber de forma precisa quem é seu Deus, para que dessa forma possa ter uma fé viva e não vacilante. Parte 2 do ministério profético de Elias, pergunta número 6. Como foram a vocação e a chamada de Elias? A vocação e chamada de Elias foram divinas da mesma forma como foram as vocações e chamadas dos demais profetas canônicos. Esse fato é logo percebido quando vemos o profeta Elias colocar Deus como a fonte por trás de suas enunciações proféticas. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. 1 de Reis 17, 1. E outra passagem bíblica, Elias diz que suas ações obedeciam diretamente a uma determinação divina. 1 de Reis 18, 36.
Somente um profeta chamado diretamente pelo Senhor poderia falar dessa forma. É a nossa vocação e chamada que nos habilita para a obra do Senhor. Número 7. Como era a natureza do ministério de Elias? Então, a natureza divina e, portanto, sobrenatural do ministério do profeta Elias é atestada pela inspiração e a autoridade que o acompanhavam. A história do profeta Elias é uma história de milagres e uma história de intervenções divinas no Reino do Norte. Encontramos por toda parte nos livros de Reis as marcas de inspiração profética no ministério de Elias. Isso é facilmente confirmado pelo escritor bíblico quando se refere à morte de Jezabel, como está em 2 de Reis 9, 35 e 36. Assim como Elias predisse, aconteceu. Elias possuía inspiração e autoridade espiritual. De nada adianta possuir um ministério marcado pela popularidade e fama se ele é carente de autoridade e poder divino. Parte 3, Elias e a monarquia. Pergunta número 8. Como era a luta pela justiça no ministério profético? Então, na história do profetismo bíblico, observamos a ação dos profetas exortando, denunciando e repreendendo os reis, como está em 1 de Reis 18, 18. O livro de 1 de Reis mostra que o profeta Elias foi o primeiro a atuar dessa forma. Na verdade, as ações dos profetas revelam uma luta incansável, não somente em busca do bem-estar espiritual, mas também social do povo de Deus. Quando um monarca como o rei Acabe se afastava de Deus, as consequências poderiam logo ser percebidas na opressão do povo. A morte de Nabote, por exemplo, revela esse fato de uma forma muito clara, como está em 1 de Reis 21, de 1 a 16. Acabe foi confrontado e denunciado por Elias pela forma injusta como agiu. Número 9. Como eram os cultos dos falsos profetas aos falsos deuses de Israel na época de Elias? Quem influenciava o povo a esse tipo de culto? Então, como vimos, os monarcas bíblicos serviam tanto de guias políticos como espirituais do povo. Quando um rei não fazia o que era reto diante do Senhor, logo suas ações refletiam os seus súditos. 1 de Reis 16, 30. A religião, portanto, era uma grande caixa de ressonância das ações dos reis hebreus. Nos dias do profeta Elias, as ações de Acabe e sua mulher Jezabel sofreram a oposição ferrenha do profeta porque eles estavam pulverizando o verdadeiro culto. 1 de Reis 19, 10. Em um diálogo que teve com Deus, Elias afirma que a casa real havia derrubado o altar de adoração ao Deus verdadeiro e em seu lugar levantado outros altares para adoração aos deuses pagãos. Número 10. O que cabia ao profeta de Deus fazer para restaurar o verdadeiro culto a Deus? Então, como profeta de Deus, coube a Elias a missão de restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. 1 de Reis 18, 30. Parte 4. Elias e a literatura bíblica. Número 11. O que relata a Bíblia no Antigo Testamento sobre o ministério de Elias? Então, os dois livros de Reis e uma porção do livro das Crônicas trazem uma ampla cobertura do ministério profético de Elias. O Antigo Testamento mostra que com Elias tem início a tradição profética dentro do contexto da monarquia. Foi Elias quem abriu o caminho para os outros profetas que vieram depois. Elias não possui apenas um ministério de cunho profético e social, seu ministério também era escatológico. Malaquias predisse o aparecimento de um profeta como Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4, 5. Número 12. Como é a pessoa e o ministério do profeta Elias citado no Novo Testamento? Então, no Novo Testamento encontramos vários textos associados à pessoa e ao ministério do profeta Elias. Jesus identifica João Batista como aquele que viria no espírito e poder de Elias, Lucas 1, 17, Mateus 17, de 10 a 13. No Monte da Transfiguração, o evangelista afirma que Elias e Moisés falavam com o Salvador acerca de sua partida, Mateus 17, 3, Lucas 9, 30 e 31. Quando o Senhor censurou a falta de fé em Israel, ele trouxe como exemplo a visita que Elias fizera à viúva de Serepta, Lucas 4, de 24 a 26. No judaísmo dos tempos de Jesus, Elias era uma figura bem popular devido aos feitos miraculosos, o que levou alguns judeus a acharem que Jesus seria o Elias redivivo, Mateus 16, 14, Marcos 6, 15, 8 e 28. Agora a nossa conclusão. Pergunta número 13 para completar. Os comentaristas bíblicos observam que os capítulos 17 até o capítulo 22 do livro de 1 de Reis, que cobre o período do reinado de Acabe, mostram que o declínio religioso termina com arrependimento ou julgamento divino. De fato, observamos que a mensagem profética de Elias visava primeiramente a produção de arrependimento e não a manifestação da ira divina. Isso é visto claramente quando Acabe se arrepende e o Senhor adia o julgamento que havia sido profetizado para os seus dias. 1 de Reis 21, 27 a 29. Fica, pois, a lição para nós revelada na história do profeta Elias. A graça de Deus é maior do que o pecado e suas consequências. Fomos alcançados por essa graça. Glória a Deus. Aleluia.